Olá, meus amores, professora Ana Flávia. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso conteúdo do IFCE, Domínios Naturais do Nordeste e do Ceará, revendo algumas coisas que vimos nas aulas anteriores e acrescentando conteúdos novos. Vamos começar. As nossas características naturais do Nordeste são relevo, vegetação, clima e hidrografia. Devido a essas variações, a região ela é subdividida em zona da mata, meio norte, agreste e sertão. Vimos na aula passada a identificação dessas sub-regiões na parte da região nordeste, onde o estado do Maranhão completamente e parte do estado do Piauí, ele aborda a sub-região meio norte. Vimos também que parte do Piauí, todo o Ceará e parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia, eles têm o sertão como sua característica. Parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia tem o agreste como sua principal característica. E vimos também que todo o litoral da região Nordeste, começando do Rio Grande do Norte até o estado da Bahia, tem a zona da mata como sua principal característica. Fazendo um breve resumo sobre o que vimos das sub-regiões, a nossa zona da mata está localizada entre o litoral e o agreste. Ele apresenta um clima com temperatura elevada com relação ao clima tropical litorâneo. Parte está situada a leste da região Nordeste. Nesses locais ocorre a predominância do clima tropical, que possui características de temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos. E aqui na imagem nós temos exemplos das zonas da mata, tanto a parte da questão do desmatamento, como a parte da questão da preservação. Mais uma vez, as características. A zona da mata está relacionada com um clima quente e úmido, ou seja, um clima tropical. Apresenta uma vegetação de floresta, que é a Mata Atlântica, onde no começo da exploração do nosso país, especificamente na parte litorânea, tivemos a extração do pau-brasil. Também encontramos uma grande propriedade de monoculturas, com o cultivo da cana-de-açúcar e do cacau, que vimos na aula anterior. E o intenso desmatamento em extensões de áreas urbanas. A zona da mata foi uma região de início de ocupação explorado com o pau-brasil e a cana-de-açúcar em dois períodos distintos. Pau-brasil na questão da exploração da terra no início com os portugueses e a cana-de-açúcar após o sistema de capitanias hereditárias terem sido implantadas no nosso país. A concentração maior das capitais nordestinas. Ao lado do sertão é a região com maior população. Tem um grande índice de desenvolvimento urbano e industrial do Nordeste, ou seja, a área específica da Zona da Mata. Apesar disso, grande parte da população da Zona da Mata ainda vive em precárias condições. E nós temos um predomínio da população negra e mulata, que vem uma herança do processo escravista, que iniciou com o cultivo da cana-de-açúcar. A agricultura é a sua principal atividade regional, apresenta um clima úmido e solo fértil, ou seja, o massapê, que é favorável ao cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é o principal cultivo da região, muitas vezes praticado sobre um sistema de plantation. Ao sul do estado da Bahia ainda encontra-se a preservação da produção cacaueira, ou seja, a produção de cacau. Ao lado da agricultura, na zona da mata, também predomina a questão do turismo. E parte da atividade turística está relacionada com os resorts, que é denominado por grupos estrangeiros, principalmente por franceses, holandeses e espanhóis. Também vimos o meio norte, que corresponde a uma parcela da região nordeste, uma área de transição climática e vegetativa,
apresenta o clima equatorial e semiárido. Entre elas, nós temos a vegetação da caatinga, junto com o cerrado, a mata dos cocais e a floresta amazônica. O meio norte corresponde a 30% do território nordestino e 13% da população está dentro desse território. É uma zona de transição entre o sertão e a Amazônia. Sua vegetação predominante é a mata dos cocais. Apresenta manchas de florestas equatoriais que são encontradas no extremo ocidente. O clima predominante é o tropical típico, em fase de transição, o equatorial do lado oeste e o semiárido do lado leste da nossa região nordeste. O seu principal rio é o rio Parnaíba e o relevo está relacionado com o Planalto. O meio norte também se destaca pela questão do extrativismo vegetal, que é uma das principais atividades econômicas, com a exploração do babaçu e da carnaúba. O babaçu é encontrado com mais frequência no estado do Maranhão e pode ser utilizado para sabão, detergente, margarina e óleo. Já a carnaúba é encontrado com mais frequência no estado do Piauí e é utilizado para a indústria alimentícia, construção civil, óleos e cosméticos. Dentro do processo do meio norte, no seu início, tivemos o algodão e o arroz, que foram o marco do processo de migrações internas dentro da região nordeste, quando os trabalhadores baianos se deslocavam para o meio norte, atraídos pela questão da agropecuária. Dentro da característica da população do meio norte, nós temos os cafusos, que é a mistura, ou seja, a miscigenação de raças entre os negros e os índios. O meio norte também tem um processo agropecuário relacionado com o comércio do algodão e do arroz e a pecuária que é praticada em toda a região. A economia está ligada ao setor primário, ou seja, a exploração da matéria-prima, como o algodão, o arroz. Nós temos também a pecuária extensiva e o extrativismo vegetal. Apesar dos dias atuais receber fluxo da população do sertão, ainda é uma região de repulsão populacional, ou seja, pouco habitada. Trabalhadores rurais convivem em precárias condições de vida, marcadas pela presença de trabalho escravo e compulsório, ou seja, ele planta naquela terra e o que ele colhe, metade do lucro é para o dono da terra. Pela grande quantidade de poceiros, inclusive de trabalhadores seminômades. E o agreste? Você lembra das suas principais características e o que mais marcou essa sub-região? Não? Pois vamos lá. Ocorre entre a zona da mata e o sertão, apresenta características que oscilam entre a floresta tropical, a caatinga e a vegetação da região sertaneja. Como vimos, o agreste ele transita entre o sertão e o meio norte. Ele situa-se nos planaltos costeiros e na depressão sertaneja. Ele tem clima e vegetação que variam de acordo com a localização. A população predominante é urbana, com destaque para as cidades de Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, Feira de Santana, na Bahia e Juazeiro do Norte, no Ceará. Ou seja, as 4 principais cidades que se destacam na sub-região do Agreste é Caruaru, Campina Grande, Feira de Santana e Juazeiro do Norte. Também tem um cultivo da produção agropecuária, ou seja, cultivo de algodão. A pecuária ela é extensiva, ou seja, o gado é criado solto e apresenta os maiores índices de produtividade da região próxima à zona da mata. E vimos também o sertão. Compreende áreas localizadas no interior da região, onde ocorre a predominância do clima tropical semiárido. As temperaturas são elevadas com 2 estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. A estação chuvosa se apresenta somente em 3 meses e tem longos períodos de estiagem, ou seja, falta de chuva. Os índices pluviométricos estão relativamente baixos, variam entre 500 e 750 durante o ano. E agora vamos rever um pouco dessas características, mais especificamente no nosso estado, no Ceará.
O relevo do Ceará ele é caracterizado por planaltos, várzeas, planícies, serras, sertões, além das chapadas. Ele é delimitado a oeste pela Serra da Ibiapaba, a leste pela Chapada do Apodi, ao sul pela Chapada do Araripe e ao norte pelo Oceano Atlântico. Estamos falando do nosso estado, o Ceará. O interior do estado, por sua vez, possui a dominação de depressão sertaneja. Então, agora no caderno, vocês vão colocar as seguintes anotações sobre o nosso estado, Ceará. Características: relevo. O que se destaca dentro do relevo? Planalto, planície, sertões, depressões, chapadas. E as suas delimitações, ou seja, os limites do Ceará. A oeste, nós temos a Chapada da Ibiapaba, a leste, a Chapada do Apodi, ao sul, a Chapada do Araripe e ao norte, o Oceano Atlântico. Lembrando que essas informações que vocês estão anotando no caderno, depois vocês deverão enviar a foto como uma atividade no CLES, então não deixem de anotar. A Chapada do Araripe compreende também áreas dos estados do Piauí e Pernambuco, ou seja, a chapada que é predominante no estado do Ceará, também parte dela é encontrada em outros 2 estados, tanto no Piauí como em Pernambuco. O relevo é horizontado, ou seja, ele atinge altas altitudes médias de 750 e algumas formações de 900 metros. A sua vegetação ela é variada, incluindo carrasco, caatinga, floresta tropical e cerradão. De suas escarpas surgem fontes e mananciais, garantindo terras mais férteis, como o Vale do Cariri, uma das áreas mais povoadas do estado do Ceará. Nesse ponto que vocês vão anotar, Chapada do Araripe, além do Ceará, também se localiza no estado do Piauí e Pernambuco. Compreende o Vale do Cariri, que é uma das regiões mais povoadas do Ceará, e a sua vegetação ela é variada, tendo como a principal característica a caatinga. E aqui na imagem podemos identificar a Chapada do Araripe. Aqui nós temos o exemplo nessa imagem das escarpas, que é como se fossem escamas. Aqui a chapada com toda a sua vegetação. Aqui embaixo nós temos o começo das cidades. Aqui são as casas mais distantes. E agora vamos observar as características da Chapada do Apodi. Tem um relevo tabular, com origem sedimentar, ou seja, Chapada do Apodi se formou através de um processo das rochas sedimentares. Ocupa o extremo leste do Ceará, com altitude de 250 metros de altitude. Compreende uma área de transição entre a zona da mata e a depressão sertaneja. E tem um índice pluviométrico e taxas de umidades baixas. Chapada do Apodi, que você vai colocar como informação no caderno. Sua origem se deu através das rochas sedimentares. Está localizada ao leste do Ceará, com 250 metros de altitude. É uma área de transição entre a zona da mata e a depressão sertaneja. E aqui vocês podem identificar o processo de sedimentação da Chapada do Apodi. O relevo, ele sofre todo um processo de sedimentação, ou seja, por conta da erosão. E aqui na imagem ao lado, nós temos uma informação que vocês vão acrescentar no caderno, que a Chapada do Apodi faz fronteira com o Ceará e o estado de Rio Grande do Norte. Agora vamos entender um pouco sobre a Chapada da Ibiapaba. Tem altitudes médias de 750 metros, o seu relevo é íngreme na parte voltada para o Ceará e é suave na parte voltada para o Piauí. Vamos já analisar na imagem. Apresentam variações climáticas e a sua vegetação é de longa extensão. A porção da depressão sertaneja está localizada com tropical frondoso e densa,
e vamos entender analisando a imagem. Predomínio da caatinga e uma vegetação de carrasco. O que você vai anotar com relação à Chapada da Ibiapaba? Está voltada para a parte suave no Ceará e no Piauí. Apresenta variações climáticas diferenciadas. Tem uma depressão sertaneja. Vamos lá, mais uma vez para ficar bem claro com relação à Chapada da Ibiapaba. O que você precisa anotar no seu caderno? Vamos com calma. Primeira característica que vocês deverão anotar. Ceará e Piauí são suas fronteiras. Apresentam uma variação climática, depressão sertaneja e tem um predomínio da caatinga. São essas as informações que vocês deverão anotar no caderno. Fronteira entre Ceará e Piauí, apresentam variações climáticas, depressão sertaneja e tem o predomínio da caatinga. Analisando a imagem, podemos perceber que nós temos a parte íngreme, que falamos na aula do slide anterior, e nós temos a parte suave, ou seja, uma parte plana. As costas e chapadas do território do Ceará possuem formações sedimentares, enquanto as serras são formadas por maciços de origem cristais, como, por exemplo, as serras úmidas que nós temos Baturité, Meruoca, Uruburetama, Maranguape e a Serra de Machado. Então, o que vocês precisam anotar? Que as costas e chapadas elas têm características diferentes. Possuem formações sedimentares, as serras são formadas por maciços e têm origem cristalinas. Exemplos de serras: Baturité, Meruoca, Uruburetama, Maranguape e Machado. Nessas serras, as altitudes costumam ser de 600 metros, o clima é úmido, as regiões apresentam uma vegetação característica de floresta tropical, em alguns trechos encontramos a caatinga. O ponto mais alto do estado é o pico da Serra Branca, localizado na Serra do Olho d'Água, com 1.154 metros. Segundo lugar do pico alto, nós temos a Serra de Guaramiranga. Então, as duas principais serras que se destacam com o pico mais alto, ou seja, são as serras mais altas, é a Serra do Olho d'Água e a Serra de Guaramiranga. O que vocês deverão anotar? Essas duas informações sobre o pico mais alto. A primeira, Serra do Olho d'Água, a segunda, a de Guaramiranga. A vegetação do Ceará está relacionada com a caatinga, que é o bioma brasileiro encontrado no Brasil, especificamente na região Nordeste. Sua principal característica é a vegetação xerófila, com espécies resistentes à escassez da água, como o cacto. Então, a principal vegetação do estado do Ceará é a caatinga, onde se destaca com as espécies de plantas resistentes que conseguem armazenar um pouco de água ou sobreviver com a falta dessa água, e o exemplo desse tipo de planta, o cacto. No nosso estado, existem dois tipos de umidades da caatinga, e vamos conhecer um pouco agora. Nós temos a caatinga arbórea, que são árvores altas que chegam a atingir 20 metros de altura. E o exemplo dessas plantas, aroeiras, braúnas e angicos vermelhos. E o nosso outro tipo de caatinga é a arbustiva, parte baixa, caules retorcidos e densidade variável. Costumam ser abertos ou fechados. Exemplos: mandacarus, sabiás e catingueiras. E a faixa litorânea do Ceará apresenta salinas, matas ciliares, mata de tabuleiro, além da vegetação de restinga.
Então, o que vocês precisam anotar com relação à vegetação da Caatinga? Que ela faz divisa com o estado do Piauí, ou seja, uma vegetação predominante tanto no estado do Ceará como no estado do Piauí. Ela é xerófila e tem espécies variadas. E voltando às matas ciliares ou de galeria que vimos anteriormente, elas ocupam os vales úmidos dos rios ou riachos, e nós temos os exemplos como juazeiro, oiticica, carnaúba e mulungu. Você consegue identificar cada uma delas nas 4 imagens que nós temos? Essa aqui, carnaúba. Essa aqui, juazeiro. Essa aqui, oiticica. E essa aqui, mulungu. E temos também a vegetação de dunas, que é caracterizada pelos coqueiros espalhados nas praias, além da espécie como capim de praia, salsa de praia, murici e grama de areia, que muitas vezes costumamos chamar de mato da praia. Os tabuleiros, por sua vez, são planaltos de baixa elevação compostos por vegetação rala e areia. Por fim, os mangues, que são encontrados em áreas de influência das marés. As vegetações de dunas, mangues e tabuleiros são menos expressivas, porém de grande importância. Então, aqui podemos analisar nas 3 imagens: mangue, vegetação de duna e o nosso tabuleiro. E aqui encerramos a nossa parte sobre os domínios naturais, tanto do Nordeste, fazendo uma revisão, como do Ceará, o nosso conteúdo. Lembrando a vocês que, durante uma parte, eu fiquei pedindo para fazerem as anotações. No decorrer do final da nossa aula, eu parei de indicar o que vocês deveriam copiar, onde essa parte vai ficar especificamente para vocês. Vocês vão completar essas informações, acrescentando o que vocês acham de mais importante e enviar a foto no Class como nota de atividade. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima!